Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Boa tarde aqui em Londres. Meu nome é Fernando Odila, sou repórter da BBC News aqui em Londres. E a gente vai comentar o resultado das eleições, discutir um pouquinho o segundo turno e também pensar o que pode acontecer com o Brasil em 2019 com o professor Antony Pereira. O professor Antony é diretor do Brazil Institute da da Universidade King's College London e ele estuda o Brasil há 34 anos. Antony, obrigada por vir aqui. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a imagem do Brasil nessa eleição super dividida. A imprensa internacional destacou as eleições, ressaltou principalmente a vitória do candidato Jair Bolsonaro. Alguns jornais chamam o candidato de extrema-direita. O Uhum. Guardian, por exemplo, comparou a eleição, comparou a campanha, principalmente, a uma novela brasileira, improvável e eletrificante. Já o jornal Financial Times disse que o Bolsonaro teve uma vitória retumbante. Eu queria saber como é que o senhor vê essa polarização e como que o senhor acha que o mundo está vendo o Brasil agora. Está vendo com apreensão? Esse tipo de polarização compromete a imagem do país ou não? Como é que o senhor vê isso? Sim, eu acho que o mundo em geral veja o Brasil como um pouco de apreensão. E é importante contextualizar isso, porque essa imagem do Brasil polarizado é relativamente recente. Em 2010, por exemplo, quando eu cheguei em Londres e o Instituto estava começando, houve uma imagem do Brasil que refletiu os 4 mandatos de Fernando Henrique e Lula. Então, a narrativa nessa época era inclusão social, consenso sobre os políticos públicos principais, um país com mais visibilidade internacionalmente. Então, isso há pouco tempo atrás. Então, agora, essa clima de polarização, de incerteza, até pessoas falando sobre a crise da democracia, é relativamente recente. Isso gera um perfil mais complicado, talvez, em certo sentido, mais interessante, mas um retrato mais complexo, com certeza, do que nós tivemos 10 anos atrás, por exemplo. Uma coisa que muita gente tem comparado o candidato Jair Bolsonaro, dizendo que ele é uma versão de Donald Trump tropical. Hum. Já o jornal Financial Times fala que ele é uma mistura entre o Trump e o Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas. Tem gente que fala que não, Bolsonaro é legitimamente brasileiro, uma espécie de Hum. jabuticaba, assim. O senhor acha que... o que é o Bolsonaro? Dá para dizer que ele é uma mistura de Trump ou Duterte? Ou o que está acontecendo no Brasil é tão peculiar, tão específico, que não tem comparação com país nenhum? Eu vejo afinidades ambos com Trump e com Duterte, não é? Mas não completamente. Então, essa insistência na jabuticaba brasileira, que é constante no estudo do Brasil, tem algumas razões. Eu colocaria outra figura no mix, que é Fujimori. Não é? Eu não estou dizendo que Bolsonaro necessariamente vai fechar Congresso e mexer com o Judiciário, como o Fujimori agiu no início dos anos 90. Mas claro que ambos, Bolsonaro e o vice dele, o candidato por vice, o general Mourão, têm citações em que eles acham, não frases positivas sobre esse tipo de ação. Então, se você mistura essas 3 figuras e adiciona alguma coisa especificamente brasileira, talvez você vai ter a essência do Bolsonaro. Você acha que dá para defini-lo como um populista de direita ou um possível governo Bolsonaro seria classificado como populismo de direita? E é algo parecido com o que a gente já está vendo em outros países? Sim, para populismo eu entendo, minha definição é relativamente básica. É um candidato ou presidente que tenha uma retórica que divide o país entre nós e eles e desqualifica o eles, o outro, como não nacional, não é? Que não merece ser considerado membro do grupo dos nós. E acho que Bolsonaro está fazendo isso com esse discurso que a esquerda, semelhante da retórica da Guerra Fria, que a esquerda é anti-brasileira e vai induzir o país numa situação semelhante da Venezuela ou comunismo, totalitarianismo. Mas o senhor acha que isso pode ser uma reação ao populismo de esquerda que a gente viu surgir em alguns países da América Latina e principalmente
principalmente Venezuela, um pouco Bolívia, e o próprio lulismo, que não é um pouco isso também, né? Eu faria a distinção, porque Venezuela, com certeza, com chavismo e madurismo, eu vejo esses mesmos traços, né? Essa mesma tendência de dividir a população e dizer, olha, eles são os inimigos, né? Os capitalistas, etc. Bolívia também, Coreia no Equador. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas talvez nos últimos anos Lula é um pouco mais populista, mas como presidente, eu não vi ele como populista. Para mim, o discurso principal dele era inclusão social, mobilidade social, autoestima para o pobre, mas reconhecimento do papel do rico também, o empresário, o rico, não é? Não era para mim, um discurso contra outra parte da população, não é? Era um discurso em favor dos menos privilegiados, não é? Que é um pouco diferente do que populismo clássico. Bom, pessoal, para você que entrou agora, eu sou a Fernanda Odila, sou repórter da BBC News aqui em Londres. A gente está com o professor Anthony Pereira, ele é diretor do Brazil Institute, do King's College London, uma universidade bem importante aqui da Inglaterra. Ele estuda Brasil há 34 anos, desde 1984. E a gente está discutindo um pouquinho sobre o futuro do país, como que esse resultado pode impactar a imagem do Brasil no exterior. Enfim, o senhor disse que não vê o Lula como um líder inteiramente populista, pelo menos no começo do mandato dele, mas eu queria entender um pouquinho por que esse caso brasileiro agora, de uma reação anti-Lula, anti-PT, pode ser importante, qual impacto ele pode ter na região, na América Latina, se é que tem algum. Bom, o Brasil é um país muito importante, é uma economia muito forte, tem muito país que depende do Brasil. Como é que isso pode impactar? Como vocês sabem, o Brasil é metade da América do Sul, em termos de população, PIB, território. Então, eu acho que é inevitável que vai ter um impacto, vai gerar a tendência em outros países para candidatos imitar o estilo Bolsonaro, imitar alguns aspectos do discurso Bolsonaro, e talvez o próprio Bolsonaro vai fazer conexões com, por exemplo, talvez Piñera em Chile, talvez o presidente da Colômbia, e tentar fortalecer essas redes de um novo, vamos chamar isso um novo direita, não é? Um direita mais ideológico do que o direita tradicional do Brasil, que era mais fisiológica e mais... E o senhor acha que pode chegar a uma situação entre essa polarização se intensifique em outros países e ainda que a direita se fortaleça, mas o senhor vê espaço para a extrema-direita, uma direita mais agressiva, ganhar espaço na região? Acho que é possível. E até antes dessa eleição, em Colômbia, houve um candidato de esquerda contra um candidato de direita, que normalmente não acontece em Colômbia. Então, você veja um processo de polarização lá. Chile já tem esse processo, mas pode acentuar com a ascensão de uma direita mais agressiva. Então, eu acho que é uma tendência bem possível. Olha só, o Paulo Roberto Alves fez um comentário, ele disse que o PT começou isso lá atrás. Eles começaram segregando, dizendo que eram eles a favor dos pobres e contra os burgueses. O senhor acha que o PT tem uma parcela de responsabilidade nessa equação? Qual que é o peso do próprio PT para entender a força do Bolsonaro? Talvez tenha um dose de responsabilidade. Eu não lembro tanto como o Vinci, o discurso anti-burguês talvez existiu dentro do PT, mas a própria maneira de... porque talvez falta de humildade do PT também não reconhecer as conquistas do governo Fernando Henrique Cardoso, porque a inclusão começou na época do Fernando Henrique, não era criado de novo pelo PT em 2003, não é? Por exemplo, Bolsa Família é uma agregação dos outros programas sociais que começaram antes. Então, talvez essa ênfase esse vangloriismo de dizer que nós, o único partido que realmente preocupou sobre os pobres, foi um tiro no pé, porque gerou essa reação contra, né?
falando nisso, a gente viu muito nessa campanha o uso do termo fascismo para definir o candidato do PSL e os apoiadores deles, e o termo comunismo para definir quem é mais pró-Lula, pró-PT, quem vota no Haddad. O senhor acha que essas palavras são adequadas para definir o que a gente vê no Brasil? A gente está usando esses termos corretamente, do ponto de vista acadêmico, teórico? Sei. Eu sei que são palavras comuns. Eu, como acadêmico, não posso usar elas para essa situação. Nos dois casos, comunismo, para mim, é um sistema que tem uma economia centralizada e controlado exclusivamente por o Estado, tipo a União Soviética, entre a Revolução de 2017 até 91. Vai ter gente que vai falar que o comunismo não existiu, que ali era socialismo também, né, professor? Sim, tem essa visão, mas, por exemplo, a economia que existiu durante o governo Lula e Dilma, para mim, era uma economia mista, não é? Uma economia com o setor privado forte, com bancos estaduais, com outras entidades estaduais, então uma mistura. E fascismo também, para mim, fascismo representa grupos como os fascistas na Itália, os nazistas na Alemanha nos anos 20 e 30, projetando poder nas ruas e usando violência nas ruas. Os bolsonaristas têm conexões nas redes sociais, mas eu não vejo esse tipo de movimento violento nas ruas. Não estou dizendo que não pode desenvolver essa capacidade, mas eu não vejo isso. Então, nos dois casos, eu não usaria essas palavras para os... Bom, o senhor falou um pouquinho da possibilidade da direita se fortalecer. O senhor também falou um pouquinho na possível polarização na América Latina. Em termos de economia, como é que o senhor vê 2019? A gente pode esperar um aquecimento da economia, não importa quem esteja lá. Vai facilitar se tiver alguém mais liberal? Vai facilitar alguém que seja mais desenvolvimentista? Se for no governo Bolsonaro, acho que vai ser interessante ver as ideias de Paulo Guedes entrando em choque com a realidade da economia, a realidade do Congresso Nacional. Por exemplo, ele fala sobre um imposto único, não é, com uma taxa só. Ele fala sobre cortes dos impostos, mas também privatizações juntos. Eu não sei se tudo isso é compatível com uma macroeconomia estável. Então, eu acho que é inevitável, dentro das negociações do Congresso, vai ter alterações e alguns compromissos que vão diluir o pacote que Guedes gostaria de oferecer ao país, eu acho. Falando em Congresso, ainda que os números da Câmara dos Deputados, principalmente, ainda não estejam completamente fechados, mas já dá para ter uma ideia de que o PT e o PSL vão ter na casa de 50 e poucos deputados cada um. É muito, são as maiores bancadas, mas representa um pouco mais de 10% da Câmara. Vai ter que compor, né? Vai ter que montar uma coalizão. Como é que o senhor vê isso? Assim, tá mais fácil para quem compor nesse cenário de distribuição de forças dentro do Congresso, justamente para passar essas medidas que não dependem só do presidente da República, depende também da aprovação do Congresso. Provavelmente Bolsonaro, não é? Porque ele em inglês nós chamamos coattails, não é? Ele teve um efeito forte nos outros candidatos e vários candidatos dos novos partidos de direita conseguiram vagas no Congresso. Então vai ser mais fácil ele costurar um bloco do apoio. E é uma política, acho que mostra os limites das mudanças no Brasil. Porque Bolsonaro, talvez o candidato mais perto da definição de um outsider, não é? Alguém fora do sistema. Mas como nós sabemos, ele não é fora. Ele está, talvez, quase 30 anos na Câmara. Então, ele vai enfrentar esses limites negociando com os outros os blocos no Congresso. Professor, bom, a gente está falando muito de Bolsonaro aqui. Se você quiser participar, manda seus comentários, manda as perguntas e a oportunidade de tirar algumas dúvidas. Por que o Bolsonaro conseguiu atrair tanto o voto antipetista e também o voto de quem é contra tudo que está isso aí? Por que ele, não outro candidato? Tinham outras opções. Quais são as características principais do candidato do PSL que foi capaz de atrair tanto eleitor? Boa pergunta difícil, não é? Porque
ver os votos é fácil. Interpretar as razões entre esses milhões de eleitores, porque eles votaram assim, é mais arriscado. Mas eu acho que fundamental para mim é essa rejeição do status quo. Não é? O eleitor estava buscando alguém que expressando o desdém do eleitor comum à corrupção, ao sistema dos partidos grandes e essa aparência deles controlar tudo para o próprio benefício deles. E acho que Bolsonaro canalizou essa indignação. Acho que o segundo fator é segurança pública. Ele expressou também o medo, a indignação do eleitor com a deterioração da situação da segurança pública em muitas cidades do Brasil. Acho que, pessoalmente, eu acho soluções dele não eficazes. Não é? Não conheço ninguém na área da segurança pública que acha que esse tipo de libertação do poder letal dos policiais uma política pública efetiva, mas ele expressa emocionalmente essa demanda, não é, da população. E talvez outro fator a classe média tradicional sente talvez indignado com a maneira de incluir do PT, mas também pessoas na periferia urbana. Nós, por exemplo, jornalistas, acadêmicos, acham as frases do Bolsonaro, algumas frases chocantes, não é? Sobre a tortura, por exemplo, sobre o fuzilamento do inimigo político. Mas talvez para pessoas na periferia não são chocantes, porque eles estão morando numa situação em que violência cotidiana é a realidade dele. Agora, a gente tem que lembrar que não é só a periferia que volta no Bolsonaro, né? Sim, sim. Estou tentando distinguir os vários fluxos dentro do voto. Tem alguns comentários aqui interessantes com relação à direita e esquerda no Brasil. A Adriana Fragoso diz que no Brasil não tem uma direita ou uma esquerda. O que a gente tem são corruptos de todos os partidos se unindo para prejudicar o país. Ela acha que precisa de um presidente que saiba governar e administrar o país. E ela provoca o presidente Lula dizendo que não precisa de um presidiário. O ex-presidente, para deixar bem claro aqui. O Sérgio Salles também comentou aqui, não, no Brasil nunca houve um candidato de direita. Os partidos que julgavam de direita há 30 anos, hoje declaram apoio ao PT. É um sistema chamado tesoura, onde um lado é a lâmina da direita, o outro é a lâmina da esquerda. O senhor acha que direita e esquerda no Brasil agora está ficando mais fácil de visualizar ou ainda é tudo uma linha meio obscura ou meio nebulosa, assim, ou dá para ver fácil? O que é direita e esquerda para o senhor? Para muitos anos, vários colegas meus disseram que a esquerda e a direita desapareceu no Brasil. Eu nunca concordei com isso, porque eu sempre vi em alguns setores, algumas áreas, diferenças ideológicas relevantes. Por exemplo, economia. Não é? Tem pessoas liberais que gostam de privatizar, gostam de cortar o tamanho do Estado. O próprio Bolsonaro disse isso. O Estado menor vai ser menos corrupto. Ele associa o tamanho do Estado com corrupção. Tem pessoas que querem cortar programas sociais. Então, acho que na economia tem um leque de opções que reflete essa divisão ideológica. Na questão social, por exemplo, direitos para gays, quotas para afro-brasileiros, indígenas, pessoas da escola pública, isso também tem diferenças ideológicas, não são necessariamente exatamente igual às diferenças sobre a economia, não é? Você pode ter um liberal na economia, um liberal nas áreas sociais. Você pode ter um conservador social que também é liberal. Então, eles não são convergentes necessariamente, mas são divisões ideológicas. Olha, o Dante César está perguntando aqui, uma pergunta para o professor. Com esse movimento de extrema-direita despertando, caso o Haddad ganhe, como isso pode refletir no Brasil e nos países fora? Uma onda agressiva pode ficar para o mundo?
E eu completo essa pergunta. Vamos falar um pouquinho de Haddad também. Então, assim, quais seriam os efeitos e como que o Haddad pode fazer para crescer, já que ele parece mais difícil ele conseguir atrair para o lado dele do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, se ele mantiver essa votação, ele tem que atrair poucos votos, né? Sim. Onde o Haddad pode ganhar, ou onde o Haddad tem que buscar votos, e qual pode ser um impacto de uma possível vitória dele, já que o país está tão dividido. Sim, acho que para mim o desafio do Haddad é tentar distanciar ele mesmo do Lula, distanciar ele um pouco do partido também, do PT, e fazer uma aliança bem abrangente e bem diferente do que a campanha tradicional do PT, buscando votos principalmente no Sudeste, mas também Sul, Centro-Oeste, as regiões onde porque o Nordeste ele já tem um bom banco de votos. Apesar de que o Bolsonaro está já de olho nesses votos, Sim, né? e acho que o Bolsonaro tem chances de ganhar vários eleitores novos no Nordeste, e ele está tentando. Seria o caso de fazer uma nova carta aos brasileiros, de falar logo de cara que ele não vai dar um indulto para o ex-presidente Lula? Você acha que assim ele tem alguma chance? Eu acho que vale a pena para ele alguma coisa arriscada, alguma coisa audaz, não é? Para tentar... porque tem muito eleitor que não gosta da ideia de volta ao poder do PT, de jeito nenhum. Mas também é assustado com as frases do Bolsonaro e a falta de experiência do Bolsonaro como líder executivo. E esse tipo de eleitor, não é? A pessoa chama Haddad o mais tucano dos petistas, ele pode jogar essa carta, não é? Essa identidade social que ele tem, para tentar chamar a atenção do eleitor no centro, que está balançando entre essas duas opções indesejáveis, vamos dizer. Esses dois candidatos que muito eleitor não quer nenhum dos dois. Última pergunta para o senhor. Quem foi o maior perdedor dessa eleição? Quais foram os maiores perdedores, em termos de partido ou candidatos? E quem sai fortalecido, na opinião do senhor? Com certeza o PSDB sofreu, não é? Porque acho que talvez um ano atrás você pode dizer que o herdeiro natural do antipetismo era o PSDB, não é? Como partido do candidato da oposição que quase ganhou em 2014, o partido lógico para assumir em 2019 seria o PSDB. Não conseguiu muito votação com o candidato da Alckmin, encolheu a representação no Congresso, talvez vai ganhar a governador de São Paulo, não é? Que é importante, talvez vai ganhar alguns outros governos dos estados, mas acho que o PSDB foi afetado, talvez por causa da proximidade com o governo Temer, não sei as explicações, mas o PT também sofreu, encolheu também com essa eleição. Ainda que tenha eleito uma bancada de mais ou menos 55 e Sim. pelo menos 3 governadores no primeiro turno, né? O Sim. impacto no PT da crise econômica, da crise política, aparentemente foi menor. Menor, que é interessante, que mostra que se for Bolsonaro como presidente, o PT vai assumir liderança da oposição como na época do Fernando Henrique, né? Vai ter um papel semelhante. Professor, muito obrigada por vir aqui. Muito Pessoal, obrigado, obrigada Fernanda, por acompanhar a gente. Vocês podem assistir, vai continuar aqui na nossa timeline. Se tiver ainda alguma pergunta, deixa aí que a gente tenta responder, a gente entra em contato com o professor. Muito obrigada pela audiência e até mais. Tchau.